primeiro projeto biográfico. Quero saber, conte aqui pro pessoal do Cabrum, como que foi esse processo, qual foi a parte que você mais gostou de fazer, qual foi a parte que você menos gostou de fazer para construir todo esse livro Furacão Anitta. Vamos lá. Primeiro, é um prazer estar aqui no Cabrum. É meu primeiro livro, é minha primeira biografia. Quando eu pensei em fazer uma biografia, antes de pensar em fazer na Anitta, eu tive a intenção de fazer sobre algum artista realmente popular, alguém realmente ligado ao povo. Porque normalmente a gente, além de ver biografias de pessoas mais velhas no final da carreira, eu via muito de artistas que atingem mais a elite, sabe? Sem um apelo popular. Sem apelo popular, principalmente brasileiros, né? Os artistas brasileiros que tiveram biografias sempre foram muito mais velhos, muito mais velhos. Na época de década de 60, 70? Não, é de idade mesmo. Em sua vida, bem velhos, certo. Entendeu? Eu queria alguém popular. Alguém que atingisse pessoas que normalmente não entrem em livrarias. Que não têm um histórico de ler livros. Talvez mais baseado nos leitores da coluna. Os leitores da minha coluna não compram muitos livros, não gostam de ler muitos textos longos, gostam de textos curtos, de fácil entendimento e com muito humor. Foi baseado nisso. E aí, pensei na Anitta mesmo. Talvez para um artista que eu tenha mais contato, que eu tenha coberto toda a trajetória. Ascensão, desde o início. Bem do início. Por isso. E tem uma identificação. Aí venho também pro lado pessoal, sabe? Tem uma identificação também. Eu sou suburbano, que nem ela. Eu sou mais velho que ela, bem mais velho que ela. Mas somos de uma região próxima, no Rio de Janeiro. A origem financeira, talvez a minha família seja um pouquinho melhor. Tenha tido uma renda um pouco melhor que a dela. Mas mesmo assim, nós éramos pobres. Ela era bem pobre. E é isso. Além da identificação, foi atingir um público que não está acostumado a ler livros. Certo. E teve alguma parte que você gostou menos? Mais gostei. Tem algumas que eu gostei bastante de fazer. Não é que eu menos gostei de fazer. Talvez eu tenha sido mais trabalhosa de se fazer. Cansativa, de repente. A primeira fase. A fase da família. Eram nomes que eu não conhecia, eram vidas que eu não conhecia. Eu tive que pedir ajuda muito para a mãe dela. Quem é essa tia? Que tio é esse que morreu? Mas morreu como? Sabe? Eram dados muito difíceis. É tia como? Você não é filha? Não, é tia porque é amiga, chama de tia. Então assim, eram detalhes que eram importantes ali para a história, mas que eu não sabia. Porque de repente é diferente de você falar, é a Preta Gil, é a Pablo Vittar. Não, e até mesmo pessoas que fazem parte da vida dela, que não são famosas, mas eu conheço, entendeu? Sim. O Daniel Trovejani, eu sabia quem era. Você leu o livro, não? Ainda não. Não. Daniel Trovejani é o grande amor da vida dela. Eu conheço já ele, bastante tempo. Pessoas lá que cercam ela, eu conheço, mesmo que não sejam famosos. Foi essa parte mais trabalhosa. Que eu mais gostei foi o final. O final foi uma das primeiras coisas que eu escrevi. Antes de voltar, porque nesse carnaval você teve que voltar um pouquinho. Não, mas o carnaval não está no final do livro. Entendi. O carnaval está nos amores. Entendi, entendeu? Tá no miolo. O final do livro é sobre o término precoce da carreira dela. Ali foi a parte que eu mais gostei, porque não esperava? Não, eu sabia daquilo. E eu tive que puxar uma conversa de WhatsApp que nós tivemos um dia, à noite, sobre o pensamento dela sobre a velhice. Como ela encara a velhice. Como ela se vê velha. E que ela não se vê velha no palco. E aí eu peguei esse pensamento todo dela, botei em ordem, com um texto maneiro, que é uma das poucas partes do livro que é em primeira pessoa. Que ela fala em primeira pessoa. Você pegou então o depoimento dela ali no WhatsApp. Para encerrar. Sem o WhatsApp esse livro não sairia.
uma parte, como mostra como a tecnologia auxilia demais nesse processo. Demais. E quanto tempo você demorou para escrever o livro todo? Não, para eu pensar o livro até acabar o livro, quase 2 anos. Para eu assinar com a editora até escrever o livro, 1 ano e pouquinho. E nesse processo, teve uma pausa de 4 meses. 4 meses. Eu quero saber de você, como foi retomar o raciocínio, como foi dificílimo. Entender a linguagem, Foi dificílimo. retomar, às vezes, as memórias, a história, como foi? Foi dificílimo. Eu eu reli algumas coisas. E tinha muita coisa pronta já? Muito. Faltavam 1 ou 2 capítulos depois dos 4 meses parados. Entendi. E quais temas você precisou deixar de fora do livro? Temas nenhum. Algumas histórias pontuais, mas que não interferiam na história principal. Mas tema nenhum. Acho que você costuma ler biografias? Eu já li algumas. Paulo Coelho. E comecei a da Madonna, só que não acabei. Não achei muito boa, não. Não curtiu ainda? Então deu aquela pausa. Pausinha. Mas vai retomar. O do Paulo Coelho é impressionantemente surreal pra mim. E foi ela que te inspirou a escrever esse livro? Não. Mas eu queria um dia ter um personagem na minha mão como é o Paulo Coelho. O Paulo Coelho é um personagem riquíssimo. Tá, e você pretende escrever novas biografias? Talvez, quem sabe. E você já tem alguns nomes em mente? Alguns nomes, mas assim, primeiro tem que saber se eles querem, né? Não sei se eles querem. Tá. E pro pessoal do Cabrum, pra gente finalizar, que dica você dá para quem quer começar a escrever uma biografia, uma trajetória fácil, difícil? O que a pessoa tem que ter para saber que vai encontrar pela frente a hora que for escrever uma biografia? Eu já falei isso algumas vezes. Eu acho que primeiro você tem que saber a história da pessoa. Por alto. Foi assim que eu convenci a minha editora a me contratar, assinar um contrato comigo. Que a pessoa não pode ter uma história assim, simples, reta, retilínea, linear. Tem que ter altos e baixos, tem que ter viradas de jogo, tem que ter momentos surpreendentes. Sem isso, não adianta. Então, assim, tem que ter uma biografia. Para a pessoa ser biografável, tem que ter uma história surpreendente. Então, pessoal aí do Cabrum, fique atento que a resenha do livro Furacão Anitta vem já aí no site. Fiquem atentos. Quero ler. Valeu. Valeu, obrigado.